Oi pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo do tipo Escolha uma Carta e a pergunta é: qual é a sua missão de vida? Também vai ter uma versão estendida com detalhes e segredos. Bom, hoje eu trouxe algumas especiarias aqui pra gente escolher. Então o grupo 1 é a baunilha, o 2 é o açafrão, 3 pimenta, o 4 canela e o quinto o curry. Eu vou trocar aqui, né? Eu como bastante energia de peixes, sempre confusa, mas olha aí. Agora faz mais sentido. 1, 2, 3, 4 ou 5. Quem precisar de um tempo maior é só pausar o vídeo. Eu vou começar aqui pelo grupo 1. Para quem escolheu o grupo 1, qual a sua missão de vida? Primeiro, vamos entender um pouco o que você já viveu, o que você já traz de outras vidas, quem você já foi em outras vidas. Bom, então vocês podem ter sido ali pessoas quase cheias de sucesso. De repente vocês desencarnaram com alguns desejos ainda, coisas que vocês gostariam de conquistar, de atingir, de completar. Então uma das coisas que pode ter acontecido aqui é a ideia de que você conversa, antes de encarnar, conversou com a espiritualidade, enfim, e tirando todas aquelas ideias de karmas e dharma, enfim, todos os nossos débitos, enfim, e créditos, você talvez tenha pedido uma vida com um desafio específico sobre sucesso. Talvez você tenha desencarnado na última vida como uma pessoa que merecia um reconhecimento e pode até ter tido um pouquinho de reconhecimento, mas não teve todo o reconhecimento. Você pode ter escolhido desencarnar por conta de se sacrificar mesmo por alguém. Então, é como se no final da sua vida, da última vida que você teve, você tivesse feito uma espécie de mergulho ali do seu ego. Você meio que se desfez, teve uma dissolução das suas próprias vontades, né, dos seus próprios desejos por outras causas, outras pessoas, outras situações. O que é muito legal, o que acaba gerando também muitas bênçãos na sua vida atual. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa de um lugar de pureza, assim, né, que a gente consegue se livrar daqueles sentimentos que todo ser humano acaba tendo que trabalhar ao longo da vida, raiva, inveja, tristeza sem um sentido realmente muito forte, lamentações, enfim, todos esses sentimentos que nos assombram, eu sinto que você aqui, em outra vida, você foi bastante assim, abriu mão. Você pode ter até, antes de desencarnar, ter doado os seus bens, assim, de repente você estava sendo uma pessoa que tinha tudo para ser aquele ideal que a sociedade coloca como sucesso, especialmente financeiro, porque sucesso nem sempre tem a ver com isso, mas a gente associa demais sucesso a poder aquisitivo. E por isso que as pessoas falam, não existe justiça divina, as coisas não são justas. Não é verdade. Você pode ver uma pessoa e de repente que ela imagina assim, que quanto mais rica é uma pessoa, mais o mundo é fechado também. Não é todo mundo, né? Enfim. Mas de repente aquela pessoa que nasceu numa bolha mesmo, pode não conhecer muito das outras, né, das outras realidades. E também tem um mundo mais fechado, né? Então, eu estava assistindo esses dias com a minha mãe aquela série The Crown, que mostra um pouco disso. Como aquelas vidas, elas são muito parecidas com as vidas de qualquer ser humano comum. A diferença é que tá ali é como se tivesse o plano de fundo ali é a realeza. Mas se você reparar nas histórias, né, se a gente tomar como verdade aquelas histórias, são histórias ali de todo ser humano, né, que todo mundo tem, todo mundo vive.
Mas o mundo, enfim, ele vai ficando mais restrito. Então, nem sempre tudo que a gente recebe pode ser algo que abre muito as portas, ou pode ser algo que, na verdade, nos limita. Então, tudo isso vai depender, tudo acaba dependendo realmente, assim, de como a gente vive alguma questão. E o que eu sinto é que vocês, em outras vidas, vocês foram pessoas que tiveram, assim, socialmente a ideia de... vocês chegaram ali, por exemplo, numa situação de status ou numa situação que estava quase numa plenitude de sucesso, do tipo, você, entre aspas, tá, gente? Você ia ser coroado rei ou rainha e você abdicou do trono e foi viver uma vida completamente simples, enfim. Tem algo sobre sacrifício aqui numa outra vida, mas tem algo sobre gostos muito sofisticados, né? Sobre uma pessoa que teve acesso a coisas que são, assim, muito bonitas, bem feitas. Então você viveu ali entre pessoas que tinham uma vida bastante abastada e talvez você também tivesse, mas você em algum momento não chegou até lá, ou porque você não quis, ou por alguma questão, assim, de repente você abriu mão por alguém ou por algo. E você pode ter, como eu falei, desencarnado como uma espécie aqui de vontade, alguma vontade que ficou suspensa no ar. De repente era um reconhecimento sobre uma obra que você escreveu, livros que você publicou, né? Então, uma espécie assim, uma vontade de ter uma espécie de sucesso ou reconhecimento sobre algo que você abriu mão. Então, pode ser que você tenha sido um excelente escritor, um excelente, de repente, você foi uma pessoa que tinha dons ali para o entretenimento, tinha dons de performar em público, mas você, de repente, como eu falei, abriu mão por outros aspectos. Então, é como se você tivesse desencarnado com essa vontade aqui, além das suas vidas, enfim, como eu falei, das questões que a gente tem que viver, porque são coisas que estão muito além de nós. A gente também tem alguns desejos que, quando a gente pede muito, eles podem ser realizados, se for assim, se for algo positivo para nós e para o mundo. Então, vamos ver aqui qual que é a sua missão de vida, quem que você tem que se tornar. Uau, olha só. Eu juro pra vocês que eu não vejo as cartas, tá? Eu embaralho e não vejo. Mas vocês estão vendo aqui, um Ás de Paus. Então, sem dúvida, assim, é uma energia... Primeiro que ela é aquela energia infinita da potência em si. Ela tem a ver com vibração, com potência, com manifestação. Tudo que tem a ver com a energia do fogo, né? É algo que vem rápido. Então, você tem, de fato, assim... Quando a gente olha assim para as casas de fogo, a gente fala de criatividade, a gente fala também sobre justiça, a gente fala sobre grandes viagens, a gente fala sobre culturas, sobre enxergar o mundo assim como ninguém, né? A possibilidade de viajar e ver absolutamente tudo o que tiver aqui para ver. Sem dúvida, você veio se tornar uma pessoa de possibilidades, uma pessoa que não tem... uma pessoa que não vai ter ali limites, não vai ter algumas limitações por questões diversas. Então você vem aqui se tornar uma pessoa que vai fazer acontecer qualquer que seja a sua vontade. De novo, né? Quando a nossa vontade ela é super alinhada com coisas positivas, então tudo fica alinhado e o mundo conspira, né, a nosso favor. Então, você veio aqui iniciar coisas, iniciar projetos. Pode ser que você venha numa família, que você seja um pioneiro ou uma pioneira em alguma área específica. Uma outra coisa que você veio viver aqui, desenvolver, é o amor pelo seu próprio corpo. E desenvolver o amor pelo próprio corpo não é cair num comportamento narcisista de ficar, enfim, se exibindo porque quer alguma atenção específica, ou quer provar que seduz, quer provar... Não, isso seria uma via negativa dessa energia. O amor pelo próprio corpo é assim, estar completamente à vontade, é de fato se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou uma pessoa bonita, por dentro, por fora.
Então tem, sem dúvida, que com essa energia de fogo, existe um caminho aberto que você veio desenvolver para buscar todos os seus objetivos. E sem dúvida, se você, por exemplo, passa por momentos em que você fica sem fazer nada, talvez você esteja bastante contra aqui o que você mesmo quis antes de encarnar. Então, você precisa, assim, tem coisas que às vezes a gente culpa a vida, que a gente fala, tá dando errado isso aqui de novo na vida. A vida não é fácil, mas para ninguém. Se a gente trocar de pele, trocar de corpo, trocar de existência com qualquer outra pessoa, a gente vai achar talvez mais difícil ainda a existência. Porque todo mundo vem com um desafio pessoal, absolutamente todo mundo. A gente só tende a ter alguns preconceitos porque a gente nunca vê com objetividade a vida daquele alguém, e a gente vive numa sociedade que pede que só aquela parte boa, aquela parte da conquista seja mostrada, porque a falha não vende, né? Ou vende depois como documentário. Mas enfim, você veio desenvolver a sua atitude, você veio desenvolver... aqui você pode ter, por exemplo, um nó do norte em fogo, em Purvashada, em Ashwini, Bharani, né? Ou você pode ter um posicionamento de fogo, planetas que são de fogo na sua casa 10, na sua casa 1, Marte, o Sol, né? Então, a energia aqui, a energia solar, a energia de fogo aqui, ela é muito forte, né? Por exemplo, Leão, Sagitário e Áries são bem fortes aqui. Mas principalmente como um caminho de vida, né? O seu Atma Karaka, o seu significador de alma, tem uma energia marciana de execução, de fazer, de acontecer, de aparecer. E para fechar, então, qual que é o seu caminho de vida? Aqui realmente é como se você tivesse que esquecer não, porque eu nunca acho que a gente esquece o nosso passado. Mas aqui tem bem aquela energia que eu acabei de falar. Se em alguns momentos você tem, de repente, uma queda energética, que uma coisa que pode acontecer com vocês, para quem acredita, obviamente, não é para você pegar o que eu falo e falar isso é a lei, jamais. Sempre questione absolutamente tudo na sua vida, né? Mas não de um lugar de arrogância. Questione para te ajudar e não para concluir coisas em 2 segundos de pensamento. Se você sente, às vezes, a sua energia um pouco mais baixa, pode ser que você não durma muito bem, que você sinta, por exemplo, ataques psíquicos à noite. Pode ser que algumas coisas, alguns fantasmas, né, te busquem aí, te assombrem. E tem tudo aqui é uma questão sua mesmo, é só com você. Né? Porque a energia que você tem de caminho de vida, de missão de vida, que é além de resolver ali seus débitos e créditos, é uma missão muito forte com você mesmo. É uma missão muito orientada para as suas próprias vontades, o que é muito raro, né? A gente tem muitas vezes ali uma missão que é mais... tem um impacto muito na sociedade em si, e não que você não tenha, mas é como se você tivesse desencarnado com algo sobre si que você precisa completar. De repente você se desafiou sobre alguma coisa, você se desafiou sobre eu vou conquistar isso, isso e aquilo, e eventualmente você pode ficar um pouco cansado, um pouco cansada, e algumas coisas aqui do passado podem te caçar, né? A família, algumas pessoas que de repente para você de repente seguir o seu caminho de vida, você precisa de fato abrir mão de algumas pessoas, e pessoas que já foram como família para você. E abrir mão, que eu falo, não é você ser negligente com ninguém, é simplesmente falar assim, olha, essa responsabilidade aqui não é minha, ou essa é minha, aquela outra não é, né? Vida que segue. As pessoas, elas não são as mesmas ao longo dos anos, ou se elas permanecem as mesmas, tem algo de errado aí, ou você já nasceu pronto, né? Então excelente, porque aí você pode contribuir com o mundo, ou você não tá fazendo o seu papel. Então não tenha medo, não fique triste aqui de pensar assim, essa pessoa que fez sentido para mim durante tanto tempo, né? Se for alguém muito próximo, é óbvio, você não vai deixar de dar
uma assistência para ninguém, não é isso, mas você não é obrigado a viver a vida que a outra pessoa quer que você viva. E talvez aqui mostre um pouco de apego de novo, e que é muito assim, o que a gente viu aqui da vida passada, né? Como se você tivesse feito um sacrifício por outras pessoas. Então nessa, não é que você tem que ser egoísta e nem narcisista, mas a ideia de que você precisa se colocar em primeiro plano. Sabe aquela ideia de o avião tá caindo, você põe primeiro a máscara em você, depois você põe a máscara no colega ao lado. Porque se você não tiver aqui se você não tiver bem com você, você vai salvar como outras pessoas, né? Bom, eu vou deixar a versão estendida com detalhes e alguns segredos. Para quem escolheu o açafrão. Primeiro vamos ver quem que você foi em outras vidas. Quem você foi? Porque ver quem você foi ajuda a entender quem você precisa se tornar. Então, você foi uma pessoa que talvez tenha... você pode ter, assim, trabalhado muito, você pode ter sido uma pessoa que trabalhava com comércio, né? Você pode ter, assim, algumas pessoas até na família que tem uma ligação com feiras, mercados, vendas. E a sua vida passada, né, a última vida, pode ter tido aqui muitos embates, talvez ali, muita gente, você pode ter vivido numa família muito grande e onde muitas pessoas davam palpite sobre a vida ali, né, cada um dava palpite sobre a vida de um, a vida de outro. Então, você pode ter aprendido ali numa outra vida que discutir, gritar, brigar, isso aqui era às vezes natural. Ou você... Porque assim, quando a gente nasce num lugar, a gente pensa que aquilo ali, que o nosso entorno, é o que é a realidade. A gente pensa que aquilo é natural, né? A gente não sabe exatamente o que existe além, a não ser quando a gente começa a ter um pouco mais de independência ou observa demais o mundo. Então você pode ter assim até uma ligação com algumas culturas que falam mais alto, que discutem bastante, mas você teve uma vida passada um pouco assim de enfrentamentos. Você talvez tenha, para você ser ouvido, ouvida numa vida passada, você talvez tenha gritado muito, era muito difícil. E então uma coisa que pode ter acontecido até é que você tenha vivido com alguma questão diferente na voz ou alguma questão nos ouvidos, né? Você pode ter assim uma ligação muito forte com o Nakshatra de Shravana. Você pode ter uma ligação muito forte com o Nakshatra de Ardra, mas assim, teve uma vida passada onde você não sentiu tanta liberdade. Enfim, pode ter sido que você tenha, como eu falei, viveu numa família muito grande e tem uma parte legal de ter uma família muito grande. Mas como isso aqui mostra uma vida passada, você pode ter até desencarnado, às vezes, sem fazer muito as pazes com todo mundo ali, com todo mundo que precisava. Então tem algo aqui sobre essa vida atual, sobre se sentir livre, né? Se sentir ouvido, se sentir respeitado, se sentir escutado simplesmente, sem precisar brigar, sem precisar se impor. Então, uma das coisas que eu tô sentindo aqui, que é muito engraçado, né? Um sentimento muito engraçado, é como se você até pode optar nessa vida por assim, já falei 2 vezes aqui, eu não vou falar mais. Algumas pessoas podem reclamar que não entendem qual que é a sua intenção com algumas coisas, do tipo, o que você quer com isso? Eu não entendo, porque a comunicação, não é que você se comunica mal, mas você pode ter uma maneira muito peculiar de se comunicar e até uma maneira muito inteligente de se comunicar. Então, a gente sabe que quanto mais ali a pessoa vai para o mundo erudito, mais difícil é a comunicação, porque no fim do dia as coisas são simples. E você pode ter, assim, no início de vida, como eu falei, ter associado, assim, discussões,
ter associado algumas coisas aqui a algo que não é muito positivo. Então, uma das coisas que você veio desenvolver, né, como missão de vida é trabalhar a sua sensação de raiva. Primeiro, colocar para fora, se expressar é muito importante aqui. Se expressar. Não ficar ali irritado ou irritada com as coisas, né? Não permitir que as coisas te afetem. Isso também é uma coisa muito importante. Porque aqui é o tipo de coisa que pode até, imagina, numa outra vida você pode ter tido algum problema no coração, tido algum problema aqui no sistema nervoso e tudo mais. Então nessa vida você vai desenvolver assim, fazer com que as coisas não te afetem de uma maneira profunda, para que você fique mais em paz e encontre a sensação de liberdade. Então o que eu sinto é que essa vida, ela é um experimento de liberdade. E a liberdade, bom, nesse caminho aí de afinar o seu experimento de liberdade, você pode testar várias coisas, né? Então, às vezes um caminho nesse caminho aí eu não quero falar nada com ninguém. Isso pode às vezes te trazer mais caos do que paz. É legal você, de fato, deixar em silêncio algumas coisas, lógico, isso é legal. Mas em alguns momentos você talvez precise desenvolver a objetividade com algumas coisas sem aquele impulso, porque aqui é uma energia que imagina assim, que você não quer discutir sobre um assunto, e aí quando alguém que quer discutir fica no seu pé, você pode vir com uma energia às vezes meio, entre aspas, mais bruta, tá? Realmente super direta. Então, sabe aquele efeito que quando a gente segura uma energia, aquela ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo? Igual colocar uma massa para crescer embaixo do pano, assim, vai crescendo, você nem vê. Então, vocês têm aqui uma necessidade, eu acho que trabalhar a expressão, isso aqui é muito, muito forte, a ideia de falar mais, falar o que pensa. Falar o que pensa de uma maneira que não seja como rude, né? E também não é mascarar a verdade. Então, é lógico, não é nada fácil, né, para nada, mas, enfim, é o caminho que a gente escolheu. Então, essa jornada aqui, eu acho que para alguns de vocês tem a ver com, às vezes, morar em outra cidade, morar em outro país, fazer uma jornada ali um pouco mais solitária em alguns momentos. Quem você vai se tornar nessa vida? Qual que é a sua missão? Então, aqui de fato tem a ver com uma limpeza. O que eu tô vendo é como se fosse assim, sabe quando a gente toma banho e aquela água vai caindo ali do corpo? Então tem a ver com uma limpeza, principalmente emocional. Aqui você veio desenvolver assim não guardar mágoas e entender muito sobre o amor, sobre os relacionamentos amorosos. E aqui é muito aquela coisa sobre entender que relacionamento amoroso não é esse prêmio que todo mundo imagina que é, né? Porque eu mesma, como pessoa que trabalha aí nessa área, escuto muito as coisas sobre relacionamentos e vejo muitas coisas. E muita gente, o que mais deseja é, de repente, uma vida amorosa extremamente satisfatória. Eu quero aquela família margarina. Eu não vou dizer que não existe isso. Existe. Mas ter isso de verdade demanda muita consciência, o que é extremamente raro. Normalmente as pessoas se aprisionam numa autoimportância, achando que merecem algo, merecem isso, merecem aquilo. E nesse caminho as pessoas confundem, por exemplo, uma necessidade de ter uma atenção com amor. Então eu vejo assim, coisas muito conturbadas. Pessoas que querem um relacionamento, quando estão no relacionamento, não querem mais. Porque assim, não é nada fácil. E o que eu vejo aqui, o seu caminho de vida, a sua missão de vida tem a ver com entender ali no detalhe sobre relacionamentos amorosos. E uma das coisas, eu tô falando de missão de vida, né? Não tô falando de carreira, não tô falando de trabalho. Uma coisa que você veio viver aqui, né?
é de fato chegar num entendimento tão forte sobre as emoções humanas que nada pode te abalar, né? Nada pode, assim, não importa, se você quiser, por exemplo, namorar uma pessoa que não tem nada a ver com a sua religião, você vai, porque você não vai permitir que ninguém dê palpite sobre isso, né, pra você. Se você quiser, enfim, viver uma espécie de amor que é totalmente diferente e que você pode sentir assim que ninguém aprova, você vai, porque ninguém vai dar um palpite sobre isso. Existe um entendimento aqui muito forte sobre as emoções, como eu falei, e a ideia aqui que eu vejo pode ser um pouco duro para vocês, porque isso aqui para mim é como tirar o véu de Maia, assim, tirar aquelas ilusões de uma forma muito muito forte, né? Muito incrível. E uma vez que você sai desse mundo de ilusões, é difícil voltar para ele. É difícil voltar para um lugar que você já superou. Não é que a gente não dá uma escorregada, né? Mas assim, dependendo do nível de consciência, você não volta, você não vai voltar para o seu passado, não vai dar um passo para trás. E o que eu sinto é que vocês podem ter visto assim coisas muito nuas, muito cruas sobre os bastidores das vidas amorosas de muitas pessoas. Quando você era de repente pequena, você pode ter presenciado coisas muito tristes com relação ao amor. E não é que, de novo, não é que você não é que não exista algo incrível num relacionamento amoroso. Existe, mas é preciso fazer, né? Nada é entregue. A gente tem que pegar ali uma oportunidade de trabalhar nela. Não adianta a pessoa achar que eu vou descartar essa porque vai aparecer um negocinho melhor. Sempre vai ser um negocinho difícil, porque demanda trabalho, né, gente? Bom, pra mim é isso, né? Não sei se é porque Saturno é bem forte ali no meu mapa. E pra mim tudo demanda um esforço. E aqui é algo que você veio ver, né? Você veio entender e talvez até expressar para as pessoas a real, o que realmente é uma relação afetiva. Então você pode ao longo da sua vida, assim, até sentir que em algum momento na primeira parte você viveu muitas coisas, se iludiu bastante ou iludiu algumas pessoas sem querer. Tem algo aqui de sair do ambiente de sonho e trazer à tona uma realidade. E essa missão, né, como eu falei, não necessariamente tem a ver com carreira, trabalho, mas é algo que você veio expor, de repente, para as pessoas que você tem como pessoas queridas, né? Então aqui eu vejo você não se envolvendo, assim, eu vejo tenho até uma sensação de vocês observando de longe com uma certa, assim, gente, como é que a pessoa não acha que vai dar errado aquilo ali, né? Como é que a pessoa consegue ser tão egoísta assim? Então, um sentimento profundo sobre as relações humanas e possivelmente até uma pequena fase mais assim, desiludida, para depois entrar na ideia do domínio das relações humanas e aí pensar, não, se eu sei de tudo isso, eu posso talvez ensinar as pessoas a serem mais felizes. Então, para fechar, qual que é a carta aqui? Olha só, de fato, vocês são pessoas que podem ter vivido coisas muito intensas e muito... Como que eu posso dizer? Vocês podem ter visto ali uma fase muito dark da vida, né? Aquele caminho noturno que a gente caminha. Vocês podem ter visto ali muitas coisas que falassem sobre amor desmoronar aí na sua frente. De repente, entre os seus pais, entre parentes, irmãos, amigos, família, pode ter tido ali grandes decepções, mas é como se todas elas fossem para tirar um véu de ilusões aqui e para que você mostrasse verdadeiramente o que é amor, o que é o sentimento ali de entrega, né? E como ele existe sim, mas ele não demanda simplesmente vai fazendo e acontecendo, ele demanda consciência, demanda uma vontade ativa de fazer as coisas funcionarem e, acima de tudo, não querer se envolver em coisas que são de aprisionamento, né? Que são kármicas. Então, você é a pessoa que vai, por exemplo, pensar assim, olha lá, né? A pessoa tá casando com uma pessoa, pensando na outra pessoa, que tá pensando na outra pessoa. Gente, isso tudo não vai funcionar, né? Obviamente. Então, tem algo sobre você ficar assim,
bem forte emocionalmente e levar essa estrutura que você vai criar para as outras pessoas. Como eu falei, eu vou deixar a versão estendida aqui e com detalhes da missão e segredos. Para quem escolheu o grupo 3, quem você foi, né? E qual que é a sua missão? Quem você vai se tornar? Quem que você foi? Ok. Numa outra vida, você foi uma pessoa com muitas opções, caminhos diferentes. Você viveu assim muita abundância e você viveu de uma maneira bem independente. Você foi uma pessoa que viajou muito, que falou muitas línguas diferentes. Você fez coisas radicais, do tipo, você pode ter vivido uma época em alguns lugares que tem coisas ali que são mais selvagens, né? Algumas experiências mais... Enfim, de repente você já numa outra vida fez mergulho, quando fazer mergulho não era tão fácil. Você pode ter feito um safari quando fazer um safari não era, enfim, tão, entre aspas, seguro como é hoje. É como se você tivesse sido uma pessoa que foi bastante, assim, próspera e uma pessoa próspera na sua mesmo, por sua conta, ou enfim, ou você foi uma pessoa que herdou muitas coisas mesmo, herdou as possibilidades, né? Então, o que vem forte aqui, você pode ter sido uma pessoa que tinha uma ligação com o alimento, uma ligação muito forte com os alimentos, né? Você conheceu grandes chefes, ou você até também cozinhava muito. Mas aqui, como eu falei, mesmo tendo essa sensação de uma prosperidade muito grande que existia numa outra vida, essa carta ela me traz uma coisa muito descolada, muito despojada, como se você não se importasse verdadeiramente com aquilo que reluz, né? É como se você tivesse vivido uma vida muito bem, com os pés no chão, aproveitou cada experiência. Você talvez tenha apreciado bons vinhos, boas bebidas, enfim. E você tinha muitas opções. Eu sinto que pode ter sido também uma vida um pouco mais de... não de solidão, mas assim, de observar muitas coisas de longe. Você pode ter optado por viver uma vida realmente sem ter uma pessoa companheira, né? Então viver uma vida mais... viver uma vida solteira. E muita gente pode ter pensado assim, nossa, aquela pessoa deve ser muito triste, porque... E na verdade você é uma pessoa assim, gente, olha lá aquela confusão que tá acontecendo naquela família, naquela outra família. Olha aquele meu amigo, o que ele vem falar pra mim? Gente, não quero problema pra minha vida, tô de boa aqui. Então o que eu sinto aqui é como se vocês tivessem sido mais isolados na sua vida anterior, imediatamente anterior, mas foi uma vida de muita inteligência. Vocês podem ter sido também excelentes mestres, por exemplo, professores. Vocês tiveram alguma vida que onde tinha uma autonomia, liberdade, prosperidade, que é o que muita gente quer, mas você não teve uma vida, por exemplo, tão forte em família, em casamento, era uma coisa mais por sua conta mesmo. E o que eu sinto é que você pode ter, de fato, apreciado demais a sua última vida, a sua vida passada. E que nessa vida você até sabe, né? Até pode ter nascido assim com a ideia de, nossa, eu me dou muito bem aqui na minha solidão, me dou muito bem mais na minha, estudando. Eu gosto de conversar com pessoas que são estrangeiras. Por alguma razão eu sinto uma conexão com aquele país, aquela outra coisa. Eu gosto da liberdade. Então é isso, o 3 pode ser um número bastante importante para você. Aqui pode ter uma forte ligação com o Nakshatra de Punarvasu. Pode ter uma forte ligação com alguns nakshatras como o Dhanishta, o Tarashada.
Então, vamos ver, então, quem que você precisa se tornar? Qual que é a sua missão? Então me parece isso mesmo. É como se você... a sua última vida parece muito boa. Parece que você viveu ali numa segurança, mas você precisa aqui desenvolver alguns muros que você colocou, até por sabedoria mesmo, do tipo, eu não posso permitir que essa pessoa faça isso comigo ou faça aquilo comigo, porque se eu permitir isso, eu vou perder a minha paz, eu vou perder o meu sossego. Então aqui você pode ter colocado alguns muros, porque assim, nesse caminho, como é um desafio você talvez sentir um grande prazer, uma apreciação numa vida total de troca, numa vida total de companheirismo, você pode, aí depende de em que jornada que você está da sua missão, mas você pode colocar assim, às vezes um excesso de empecilho na hora de pensar em uma parceria, ou em família, ou em dividir o seu tempo com as pessoas. Então, um desafio aqui do seu caminho, né, é de fato como você pode permitir que as outras pessoas façam parte também da sua vida, mas sem que você se sinta abusado, abusada pelo excesso de intromissão, né? Você pode de fato ter visto, e eu não consigo discordar de você, você pode ter pensado assim, gente, quanto mais distante aqui, melhor, menos eu me envolvo em problema, né? Menos o problema vem atrás de mim. Você pode ter até optado em outras vidas por uma comunicação com a sua família e tudo mais à distância. Então, você pode ter escrito muitas cartas, ter enviado cartas, mas quando, né, se tratava assim de uma presença, talvez fosse um pouco mais em distância. E aqui é como se um dos desafios fosse assim, se você mora, por exemplo, se você tem uma certa distância da sua família, um dos desafios é se aproximar. Um dos desafios é assim, se você já desde cedo fez algumas coisas em solidão, em solitude, um dos desafios aqui é você voltar, você pelo menos por um tempo fazer as pazes com algumas questões. Não é você se desgastar e ir além dos seus limites, mas aqui é talvez você até isso aqui também, como missão de vida, ajudar as pessoas a tirarem os próprios bloqueios das próprias vidas. E isso pode acontecer depois que você faz as pazes com alguém da sua família, depois que você faz as pazes com algo que você pode ter identificado como uma certa ferida aqui bem cedo na sua vida, e por isso você se isola um pouco mais no seu tempo, o seu tempo é para você, algumas coisas são para você. De novo, que eu acho legal, né? Mas você pode até ajudar as pessoas a desbloquearem as próprias vidas. Você pode ser uma pessoa muito boa para dar conselhos sobre carreira para as pessoas. Então, a sua missão de vida, ela, primeiro passa pelo seu próprio entendimento, né? De onde está onde está a sua proteção, como que você pode se sentir protegido financeiramente ou emocionalmente no seu espaço, tempo. Aqui nem é muito uma questão de missão de vida tão emocional. Tem mais a ver com talvez não se sentir ameaçado, não sentir a sua paz ameaçada, né? Vocês são pessoas que são bastante caridosas, mas talvez seja muito mais no externo do que emocionalmente. E tudo bem também. Mas como missão de vida, tem algo sobre baixar a guarda, como você pode ajudar as pessoas a não se sentirem ameaçadas. Como você pode ajudar as pessoas a colocarem limites saudáveis entre aquilo que as outras pessoas entregam, né, para ela e aquilo que ela pode aceitar, permitir. Então, até alguns nakshatras que aparecem aqui são Hasta, Jyeshta, Uttara Falguni,
talvez em posições importantes como casa 10, casa 1, né, casa 7. Mas aqui é isso, é sobre como desbloquear a vida dos outros de alguma forma. E você pode até sentir que as pessoas, depois que te conhecem, desbloqueiam alguma coisa nelas. Pode ser um desbloqueio do tipo, aquela pessoa achava que era de um jeito e na verdade, depois que te conhece, mostra quem é de verdade, né? De repente, uma pessoa que era normal fica doida, uma pessoa que era, enfim, que era super recatada, depois fica aí, né, assim, bem diferente. Então, você pode ser uma pessoa que acaba desbloqueando a vida dos outros. E isso tem a ver com alguma experiência sua que você mesmo, você mesma passou. Então, qual que é a sua missão de vida? Olha só, bem legal mesmo, né? Tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre você ajudar algumas pessoas a se desbloquearem e, além de tudo, fala realmente sobre fazer laços, ou seja, destruir alguns muros, baixar a guarda, ir além do que de repente você nasceu acreditando que não era possível, né? E aqui tem quase aquela sensação de, muitas vezes, pegar a mão de uma pessoa e falar, para, você tá louca. Ou enfim, ou pegar, de alguma forma, dar uma assistência para a pessoa aqui, para que tire alguns bloqueios da própria vida. Não é com todo mundo, claro, obviamente, você tem que ter tempo para você, né? Mas, de qualquer forma, tem uma missão aqui sobre fazer uma parceria. E é algo que talvez em outras vidas, né, na sua última vida, você pode ter vivido mais materialmente, de tempo. Material que eu falo é seu tempo, seu dinheiro, sua atenção, tudo para você. E por proteção. E aqui talvez você precise romper algumas coisas aqui que não são legais e fazer alguns laços importantes com as pessoas certas. E aí, né, tanto você ajuda a pessoa que de repente é uma pessoa mais perdida a viver um pouco melhor, quanto também a pessoa te ajuda a se conectar de verdade e entender que nem todo mundo é problema. Às vezes algumas pessoas são anjos na terra. E aí é isso, o que eu sinto é que você precisa sentir que tem alguém que vai verdadeiramente estar com você sem qualquer interesse, sem qualquer... que seja assim, bastante verdadeira a troca. E é isso que você veio fazer aqui, cumprir como missão. Como eu falei, eu vou deixar uma versão estendida com alguns detalhes sobre a missão de vida e também com segredos. Para quem escolheu o grupo 4, vamos entender quem que você foi em outras vidas, quem que você foi e quem que você vai se tornar, né? Então, tudo que a gente já foi ajuda a gente a desenvolver. Então, quem você foi nessa última vida? Ok. Gente, gostei, né? Gostei. Até que tem umas pessoas que viveram boas vidas. Bom, numa outra vida, você foi uma pessoa bem cautelosa, né? Uma pessoa que desejou muito, muito fazer grandes parcerias de negócios, grandes conexões, por exemplo. Você pode ter desejado ter um casamento, exatamente, ou você pode ter realizado esse casamento, né? Algo que pode ter vindo aqui com um pouco de lentidão. Então você foi uma pessoa que seguiu etapas. Você fez cada coisa num momento, respeitando ali as coisas, né? Respeitando hierarquias, respeitando o tempo. Você foi uma pessoa muito da terra, assim, uma pessoa bem lenta e muito prática, né, em outras vidas. Você também fez conexão com pessoas que eram completamente aventureiras e às vezes ali com aquela ideia de uma pessoa meio que parece o Tasmania, sabe? Então,
E isso aqui pode até mostrar um pouco o seu início de vida. Às vezes a gente mostra no início de vida quem a gente foi na última vida. Então, você pode ter sido uma pessoa assim, não, eu quero fazer funcionar aqui coisas que são... Como que eu faço para acalmar uma fera? Como que eu faço para... Você pode ter literalmente tido animais selvagens como um pet, né? Então você pode... Tudo que tem a ver com aquela conexão mais ali da terra, de repente você foi uma pessoa que vivia num campo, numa fazenda, coisa assim, que teve um casamento bastante estruturado, enfim. Mas você teve uma mente bastante prática, lenta, né? Assim, em linhas gerais, uma pessoa bastante leal àquilo que acreditava, enfim, que seguiu esses passos, né? Eu falo em linhas gerais porque a gente tá vendo uma carta, né? Mas tem aqui, o que eu vejo é também um pouco de medo, sabe? De repente você ter lutado muito, feito muitas coisas assim, uma coisinha de cada vez, né? Um passo a passo aqui para as coisas funcionarem na sua vida. E às vezes um medo de pensar assim, quando você chegou ali perto do final da sua última vida, você pensou assim, será que eu fiz o suficiente e agora de fato eu mereço que alguém goste de mim, que alguém me valorize? Então, a ideia do valor foi muito importante para você numa vida passada. Um dos nakshatras que aparece aqui como bem forte é Rohini. Aqueles que aparecem aqui fortes são, que eu vejo Rohini, esse está muito forte, pode ser Anuradha também, e Kritika e Bharani, e também algumas partes de Shatabhishak. Então, você pode ter sido uma pessoa, como eu falei, que de alguma forma você fez muito, se exercitou muito, assim, fez as coisas respeitando aquilo que te falavam, o que te guiava, quem te guiava, respeitando de repente a sua família. E você pode ter, assim, para alguns, pode significar que você fez ofertas para as pessoas erradas. Assim, para alguns pode ser assim, olha, eu ofereci o meu amor ou a minha boa intenção para as pessoas que não queriam, não tinham boas intenções comigo. Ou porque eu achei que eu tinha que ser de um jeito específico para conquistar uma pessoa específica, eu acabei, na verdade, atrapalhando, né, o meu caminho. Então, você pode ter desencarnado aqui, você pode ter desencarnado com essa vontade de se sentir verdadeiramente apreciado ou apreciada. Com essa vontade de repente, em vez de você ficar ofertando as coisas para as pessoas, alguém te ofertar, alguém falar, olha, tá bom, você já trabalhou, fez tudo o que você tinha que fazer, pode tirar 5 dias aqui fazendo nada, que eu vou te oferecer uma massagem, eu vou te oferecer, vou dar comida na sua boca, vou fazer tudo para você, porque você pode descansar. Então tem um pouco essa energia aqui de ter desencarnado com essa vontade. Mas qual que é a sua missão de vida pensando nisso? Olha isso, se não tem tudo a ver, gente. 6 de ouros. Então, de fato, é tudo sobre essa vida aqui. Ela tem a ver com encontrar um equilíbrio entre dar e receber. Você pode ter no começo da sua vida entregue muito do seu tempo e energia para pessoas que não são pessoas boas para você, por medo. Aqui é uma vontade realmente assim de agradar, algo que você pode ter. Às vezes você tem uma vontade inconsciente de agradar as pessoas, ou tinha, tá? Dependendo do caminho que você tá nessa linha aqui de jornada, você teve durante muito tempo uma vontade ali grande de agradar as pessoas. E algo que você veio desenvolver é o equilíbrio entre oferecer aquilo para quem precisa, oferecer aquilo para quem precisa e está pedindo, que é a caridade, ou seja, oferecer os seus recursos, seu tempo, atenção para as pessoas certas. Esse é um ponto, né? A caridade é algo que dar sem esperar receber, verdadeiramente é algo que você veio
você tem como missão nessa vida. Então você pode ter também, assim, alguma coisa, algum planeta em Revati, né? Então você pode ter ido ali muito para essa coisa da caridade. Mas a parte amorosa é algo para se trabalhar nesse sentido aqui, ó. Onde eu posso me despir de valores e coisas que na verdade não são meus, escolhas que não são verdadeiramente minhas, mas que eu faço por um lugar de me achar insuficiente, de achar, né? De repente você foi uma pessoa, por exemplo, que pode ter se vestido com algumas marcas, enfim, você tinha alguma coisa, não, preciso ter um carro X, preciso fazer X coisa, outra coisa. Você pode ter sido uma pessoa que precisava, assim, se colocar algumas coisas, alguns rótulos para ser amado ou amada. Então, a sua missão é se despir disso e entrar numa frequência mais de caridade com as pessoas certas e com você, de encontrar de fato valor, mas entender que o valor, ele não está em coisas que são supérfluas, de verdade. Não é que você não precisa viver das coisas boas da vida, lógico que tem que viver, mas você não pode colocar isso como um valor, como um critério, né? Pelo menos nessa missão aqui não me parece o melhor. Então, aqui tem muito sobre amor próprio, caridade, questões financeiras. É um caminho de prosperidade que você vai trilhar. É uma missão de vida que envolve muito, doar muito para o mundo, né? De repente você pode contribuir para as pessoas com alguma visão financeira, contribuir para as pessoas com... Você pode, dependendo do nível de compromisso que você tem com a sua missão de vida, você pode criar uma ONG, de fato, ou se vincular a alguma coisa que proporciona algo nesse sentido, que leva abundância para outras pessoas, mas acima de tudo é não oferecer para as pessoas erradas ou não oferecer algo por amor. Tem algo sobre isso aqui. Então, qual que é a sua missão? De fato, assim, tem a ver com isso. Você tem mão, aquela ideia aqui, você tem uma mão próspera, você tem uma mão de manifestação. Então, por que você não faz isso para você, né? Por que você não lança para o mundo boas notícias? Por que você não se conecta com as pessoas que realmente apreciam você pelos seus pensamentos, mente, sobre aquilo que está dentro de você e não sobre aquilo que está fora, né? Então, sem dúvida, tenha que você não precisa... Aqui tem algo sobre... você com você, nessa ideia de entender a parte amorosa, mas tem um caminho, com certeza, de muita manifestação com relação ao mundo. Então, você tem como missão um impacto social. E aí não é para ficar desesperado quando eu falo isso, né? Pensar, então vou ter que viver só para os outros. Não. Ter um impacto social, você pode fazer isso quando você está conversando com alguém, quando alguém fala uma besteira e você de repente discorda, né? E você já está contribuindo. Ou de fato você pode ser uma pessoa que eventualmente em algum momento vai se envolver com política ou vai fazer alguma coisa que vai ter um impacto mesmo em como as coisas são organizadas. Então essa missão de vida ela é muito forte. E você pode ter aqui essa coisa, um poder de sedução que você nem imagina o tamanho, né? Só que de repente você escolhe não acreditar porque já tem um pé atrás aqui em outras vidas. Mas pensa bem, porque normalmente aquilo que a gente manifesta é porque a gente ficou com a cabeça ali naquele lugar, né? É porque a gente, por exemplo, se a gente se incomoda com alguém, é porque a gente está permitindo que aquela pessoa minimamente participe da nossa vida. Então, cabe a nós ali, e é um trabalho difícil, é uma coisa igual musculação, cabe a nós mudarmos essa situação, né? Tem que fazer um exercício de cada dia, assim, se essa pessoa me incomoda, tá me incomodando por quê? Né? Não concordo, não tenho os mesmos valores, vai embora, né?
A pessoa não vai mudar por você. Então, tem algo aqui sobre você manifestar, talvez você não enxerga o tamanho da sua força, o tamanho do seu poder, inclusive no mundo místico também, mas a sua missão de vida, ela tem muito sobre caridade, prosperidade e caridade. Então, vou deixar a versão estendida com detalhes e também alguns segredos. Para quem escolheu o grupo 5, quem você foi numa vida passada e qual que é a sua missão de vida. Então, quem você foi contribui como para quem você vai ser. Ok. Então, vocês, tá? Não é uma regra, gente. E essa é uma leitura coletiva também. Então, assim, muitos de vocês podem ter perdido grandes oportunidades. Aqui pode ser assim, vocês tinham muitas habilidades diferentes, vocês tinham muitas coisas, de repente muito apoio, né, das pessoas, da família, enfim. Vocês podem ter assim, eu abro mão do meu trabalho para ficar em casa, ou eu abro mão dessas habilidades para viver uma vida, não quero crescer na vida, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu tô de boa aqui. Você pode ter sido aquela pessoa que de repente você nasce numa cidade pequena e aí alguns amigos falam, vamos para outra cidade. Você fala, eu tô bem aqui. Tem algo sobre, eu não vou nem colocar só como perder oportunidades, porque às vezes o que é oportunidade para alguém não é oportunidade para você. Mas tem aqui, especialmente, alguma oferta que foi feita ali, né, do divino, algo assim, de repente de Deus, né, para quem acredita, e que de repente você não teve tempo ou não conseguiu aceitar. Para alguns pode ser, aqui eu falo muito entre aspas, por quê? Porque não é para ninguém ficar com esse gatilho aqui de coisa ruim, tá? Ninguém é perfeito. Alguns podem ter vivido de fato uma vida mais de vícios, né? Alguns vícios que falaram de coisas assim, não quero sair do limbo que eu estou. Então, de repente, você imagina que na vida passada você era casada e o seu parceira te abandonou. E aí, de repente, você viveu nessa realidade um pouco mais triste. Ou você tinha algum vício e você não conseguiu tratar, não conseguiu controlar, não conseguiu fazer algo diante disso. Pode ter sido também. Então, o que eu sinto é essa vida imediatamente anterior, ela pode ter sido uma vida um pouquinho mais, ela poderia ter sido melhor aproveitada. É basicamente isso. Então, essa vida anterior algumas coisas poderiam ter sido de fato diferentes. Porque eu não vejo uma pessoa aqui que está com restrições, mas eu vejo uma pessoa que escolhe não se engajar muito com muitas coisas, com as coisas que estão ao redor. Pode ter sido após uma situação traumática, lógico, mas é como se fosse assim, olha, você tem isso aqui, tudo deu errado e agora você tem 70 anos. Aí o universo fala assim, você quer recomeçar? Você fala, não quero. Então tem algo nesse sentido aqui sobre uma vida passada. Diante disso, né, diante de uma vida que foi muitas vezes um pouco mais difícil, especialmente emocionalmente, né, então às vezes algum trauma que fez com que você entrasse numa autodestruição, alguma coisa assim, qual que é a sua missão de vida agora, nessa existência? Olha só que bonito, hein? Então, 9 de copas. Gente, a sua missão de vida é, assim, o que eu vejo. Se você, por exemplo, em outras vidas recusou algumas oportunidades, nessa eu acho que você aceitou várias e conquistou várias oportunidades, né? Então, assim, de repente você é uma pessoa que nessa vida vem provar, né? Vem provar que é possível. Primeiro, é possível ter orgulho de quem você é. Então, tem algo sobre... Parte da sua missão de vida exige sentir orgulho sobre quem você é.
E é lógico que sempre vem um lado que é um lado de, como que a gente fala? De alerta, né? A gente sempre tem que ter um orgulho, mas não ali ficar, a gente não pode se achar, né? A última bolacha do pacote. Mas, sem dúvida, você precisa se parabenizar. Tem, assim, você vai conquistar muitas coisas. Se você, por exemplo, é aquela pessoa que desde cedo falou, não, eu quero ser, né, piloto de avião. Você, sem dúvida, vai ser piloto de avião. Então, você, desde cedo ali, você pode ter tido até na infância mesmo alguns momentos de depressão, de melancolia. Mas você pegou no tranco e entendeu, né, que você pode conquistar muitas coisas. E aqui até mesmo mostra a ideia de que nessa missão, por mais que eu veja que você se sente, vai aprender. Se já não sente, você vai aprender muito a ser bem feliz, bem satisfeito, sozinho, sozinha. Tem alguém aqui que vai te acompanhar pelo menos durante um tempo, né? Eu não gosto de criar expectativa errada pra ninguém ficar assim, ah, não, então amanhã vai aparecer uma pessoa que vai ficar comigo pra sempre e essa pessoa vai me levar pra conquistar o mundo. Não, não é assim que funciona. Mas pode ser que tenha de fato essa situação. Mas sem cair num excesso de achar que o mundo é contos de fadas, não é isso. Eu vejo você muito bem sozinho, sozinha, e ao mesmo tempo tendo uma parceria, alguém que vai apoiar você nos seus sonhos. E aqui você vai ficar muito assim, a saúde emocional, ela é um caminho de vida, é uma missão que você se colocou como desafio, né? Então aqui envolve muitas vezes ter alguns certificados. De repente você vai ter um certificado legal de proficiência, você vai ter alguns certificados, né, enfim, se você é investidor, talvez você tenha alguns certificados disso. Se você é de qualquer área, você pode ter alguns certificados da área que você seguir. Pode ser mesmo uma coleção incrível, você vai expor suas obras em algum lugar. De repente você tem uma profissão que não é tão artística, mas você tem um lado artístico forte e você tem como missão expor a sua arte ou fazer a curadoria de um espaço, né, de alguma sessão artística, enfim. Tem assim, você vai fazer muitas coisas pelas quais vai se orgulhar bastante ao longo da sua vida. E essa é uma missão que você colocou para si. E através desse sentimento e daquilo que você vai produzir de um lugar de extrema felicidade, de extremo prazer, você vai ajudar as pessoas também a entrarem nessa frequência de extremo prazer. Eu tô me sentindo muito bem com essa leitura aqui, com esse grupo. Então, sem dúvida, é aquele grupo que vai falar assim, gente, eu realmente tinha todas essas capacidades em mim, e se eu sou capaz disso tudo, você também é. Então, você falando de um lugar assim, né, não é aquela pessoa que, eu estudei em Harvard, eu estudei não sei onde, eu fiz 3 não sei o que, eu dou estrelinha, faço não sei o que. Não é essa pessoa, não é ser isso. A sua missão, de repente, você vai estudar em Harvard, vai estudar em qualquer lugar, vai, né, enfim, morar não sei onde, e coisas que de fato tragam orgulho, ou você vai fazer um grande projeto que tem um impacto, né, na sociedade, enfim, você vai fazer coisas que te tragam muito orgulho, mas, acima de tudo, você vai entender que se você fez, qualquer um pode fazer. Não é uma ideia, não é uma missão de achar que você é especial. É uma missão de achar, olha, todo mundo pode ser especial se cada um fizer da própria vida algo incrível, fizer da própria vida um trabalho mesmo, né? Se cada um pensar que a própria vida é um desafio e que depende de quem está executando. Então, gente, é isso aí, muito legal essa missão. Para fechar, olha só, essa carta é muito linda, né? Essa carta é muito linda. Sem dúvida, assim, tem algo sobre uma transformação incrível. Aqui é um dos grupos que eu acho que mais
trazem a ideia para mim de transformação, de alguém que nasce das cinzas. Então a fênix é uma coisa forte aqui, a energia da fênix. Aqui os nakshatras de os Bhadrapadas, a Shlesha, porque essa carta me traz muita conexão com os olhos. Pode ter um Mrigashira também, mas tem uma questão de... Gente, esse jogo é muito bonito mesmo. Então é como se saísse mesmo de uma transformação ali, de uma tristeza para algo que é incrível, invencível. E ao mesmo tempo de alta beleza. Então tem muita beleza aqui dentro e fora. E com certeza com isso vocês vão contribuir demais para o mundo. Bom, eu vou deixar a versão estendida com detalhes e segredos. E um grande beijo.